Pesquisadores em Altamira estão preocupados com o grande número de peixes encontrados mortos nos últimos dias na área do reservatório da usina de Belo Monte. Um dos motivos pode ser o alto nível do rio Xingu. Dezenas de peixes foram encontrados mortos perto desta fonte que fica às margens do rio Xingu, em Altamira. Ontem à noite, funcionários de uma empresa que presta serviço à concessionária da usina Belo Monte coletavam os animais. A mortandade de peixes prejudicou várias espécies que vivem nesta área do reservatório da usina Belo Monte, que fica dentro da cidade de Altamira. Após a construção da hidrelétrica, esse fenômeno tem ocorrido com frequência nesta época do ano devido ao aumento do nível do rio Xingu e à degradação do capim. Até o tucunaré, espécie bastante comum aqui na região, tem sido um dos mais afetados. Se não é um processo natural, isso é consequência da construção de Belo Monte, né? Você tem esse período que o rio está próximo do seu nível máximo. Então ele alaga as margens e esse capim alagado morre e apodrece. O processo de apodrecimento do capim consome o oxigênio da água. À medida que os peixes vão morrendo, eles vão apodrecendo também, o que consome mais ainda o oxigênio. Então você tem um ciclo aí que se autoalimenta e a situação é catastrófica. Os impactos também ocorrem na época de estiagem, quando o nível da água diminui neste espaço do reservatório. Neste período, os peixes morrem porque não conseguem ter acesso ao rio Xingu. Ainda de acordo com o professor, uma limpeza recorrente da área de mata poderia diminuir o grau desses impactos nesta época do ano. Aqui você tem uma declividade gradual. Se você tivesse uma margem definida, né, inclusive nas margens você poderia ter um parque, isso seria o ideal para a cidade. Mas não é o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem simplesmente fechar a barragem e isso aqui alagou e ficou desse jeito. Apesar de poucas pessoas frequentarem o espaço, por lá encontramos a Dona Rosa, que resolveu aproveitar o feriado para pescar, mas ficou surpresa quando viu o tão desejado tucunaré entre os peixes mortos. Um alimento que foi perdido e que sabe quantos mais não foram perdidos aí, né? Quantos peixes não morreram e vão continuar morrendo se continuar assim, né? Que imagem triste, né? A Norte Energia, responsável pela usina de Belo Monte, informou que a morte dos peixes não tem relação com o empreendimento, mas que mesmo assim monitora a área e enviou uma equipe técnica para coletar os animais para análise. Os resultados serão enviados ao IBAMA e é preciso mesmo apurar e investigar porque alguma coisa está acontecendo, né? O Jornal Liberal, que é a Rede Globo aqui do Pará, fez uma ótima reportagem ontem aqui na ponte do Igarapé-Ambé sobre a mortandade de peixes que aconteceu agora nos últimos dias nessa área, eu gostaria de dizer do rio Xingu, né? Mas na reportagem eles falam até no reservatório da usina de Belo Monte. E de certa forma, apesar de ainda ser o rio Xingu, é o reservatório da usina de Belo Monte. A reportagem é ótima, mas no finalzinho, o âncora do jornal fala: a Norte Energia foi consultada e disse que a morte de peixes não tem nada a ver com a obra de Belo Monte. Aí ele tá de gozação com a gente. Eu não digo o âncora, né? Se bem que o âncora poderia ter feito algum comentário sobre isso, não simplesmente repassado a resposta da Norte Energia. Mas como que não tem nada a ver? Esse ambiente está completamente transformado. Isso aqui é outra coisa. Esse ambiente não existia. O que a gente tinha aqui era um igarapé de água gelada e transparente, tá? É um igarapé que corria rapidamente. O rio Xingu não era esse lagão parado. O rio Xingu tinha outra energia. Você olhava para o rio Xingu, você via o rio passando assim, dava para ver, né, antes da construção de Belo Monte. Era outro ambiente completamente diferente. Então, falar pra gente que Belo Monte não tem nada a ver com a obra é uma palhaçada. Qualquer coisa que aconteça no rio Xingu hoje, aqui na região de Altamira, tem a ver com Belo Monte, porque foi uma transformação ambiental completa. Agora, por que eles falam isso? Eles falam isso porque eles estão preocupados com a lei. Eles não podem admitir que são responsáveis pela morte desses peixes, porque existem processos sociais, existem processos
de organizações representando os ribeirinhos que perderam esses peixes e precisam ser indenizados, né, ribeirinhos e pescadores que perderam esses peixes, né, que não estão pescando adequadamente, porque os peixes morreram, se acabaram, e querem ser indenizados na justiça, com toda a razão, pela perda desse recurso natural fundamental para a sua sobrevivência. Então a defesa que a Norte Energia faz é dizer que não é responsável por mortandade de peixe nenhuma e, portanto, não deve pagar esses processos. Então é tudo uma questão de justiça, justiça no sentido estrito, né? De processos na justiça, né? E não de verdade, né? E é assim que a Norte Energia trabalha.